Abra sua Bíblia, por favor, você que tem ela, no livro de Hebreus, você que tem a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, pode se assentar todos os irmãos, livro de Hebreus capítulo 11, irmã Ana Lúcia, estava com saudade da senhora querida, volta e meia eu e a minha esposa falamos da senhora, a gente falou dela essa semana, né? Essa semana a gente falou da senhora, a senhora é uma bênção, tá? Deus abençoe. Quando falamos coisas boas e coisas de bênção, amém? Volta e meia, eu e ela se pegamos falando de alguém aqui da igreja, mas falando coisa boa, elogiando o trabalho, amém? Abençoando o irmão, porque o seu Delmar me parou enquanto eu vinha do escritório, com a Bíblia aberta, ele falou: pastor, olha o que eu li, e estava escrito que da boca procede tanto a vida quanto a morte, então nós temos que abençoar os irmãos, amém? Vamos lá, Hebreus capítulo 11 e versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Somente até aí. Levante a sua mão, a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso. Mais forte, diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos, o tema da minha pregação hoje é o que é fé. Você já se perguntou o que é fé, afinal de contas? A fé, ela pode ser vista por muitos ângulos. Um exemplo: quando você entra dentro de um ônibus, você não conhece o motorista, você não sabe se ele é casado, se é solteiro, se é pai, se não é pai, mas você tem fé que ao entrar no ônibus aqui no Zanelato, ele vai levar você até o seu destino. Só que a fé bíblica, a fé que eu acabei de ler, o que Paulo escreveu aos Hebreus, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa fé, irmã Maria, essa fé bíblica, ela tem 3 pilares. Se você tem uma fé bíblica em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, essa fé, obrigatoriamente falando, ela tem que ter 3 pilares. O primeiro deles é conhecer. Um exemplo: como é que você vai crer ou ter fé em algo que você não conhece? Como é que você vai acreditar em algo que você não faz a mínima ideia? A Bíblia diz que um jovem, ele foi expulsar um demônio, um homem endemoniado, e o jovem foi até o demônio, um grupo de jovens, os filhos de Cefas, se não me engano, chegaram diante do demônio, o demônio revoltado. Você gosta disso, né? Você gosta de expulsar demônio, brigar com o demônio, sei que o senhor gosta. Foi lá brigar com o demônio, né? Aí eles olharam para o endemoniado, Rodrigo, e disseram assim: ó, em nome de Jesus, o Deus de Paulo, aquele a quem Paulo prega, nós te expulsamos. O demônio olhou para eles e falou: olha, eu conheço quem é Jesus, conheço também quem é Paulo, mas vocês não sei quem são. E a Bíblia diz que o demônio deu uma surra neles, e eles foram, irmão, não vai querer expulsar demônio sem autoridade de Deus, foram para casa todo rasgado, todo esgualepado. Por quê? Porque eles não conheciam o Deus de Paulo, que é Jesus, e eles foram expulsar algo em nome de alguém que eles não conheciam. Então o primeiro pilar da fé é nós conhecermos. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo escreveu: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu preciso conhecer Deus por meio da sua palavra. Como é que eu faço para conhecer a Deus? Através
da pregação da palavra. Ah, pastor, mas eu senti aqui no meu coração. Sentimento não é Deus. Deus é Deus e o meu sentimento é o meu sentimento. Por que você acha que tem tanta falsa religião, né? Falsos profetas hoje em dia? Porque eles não apresentam o Deus da Bíblia, eles apresentam o Deus de um pensamento, de um sentimento, de um achismo. Ao contrário de nós, que somos cristãos, nós apresentamos o Deus da Bíblia, porque para que eu tenha fé nele, eu preciso conhecê-lo. Como é que eu vou ter fé em Deus se eu não conheço a Deus? Paulo escreveu isso aos judeus. Veja só, se você puder, abre a sua Bíblia, capítulo de número 10, a partir do versículo 14, do livro de Romanos. Você que tem a Bíblia Sagrada, olha só, capítulo 10, a partir do versículo de número 14, o apóstolo Paulo, ele escreve, veja só o que diz a palavra: como pois invocarão aquele em quem não creram? Em outras palavras, como invocarão aqueles que nem conhecem? Como é que vão falar com alguém que não conhecem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam o evangelho da paz. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: o Senhor, quem creu em nossa pregação? Aqui está o versículo chave, versículo 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Só tem um meio de eu conhecer a Deus: ouvindo a palavra de Deus. Pastor, mas se eu for surdo, ou se algum surdo, ele quer conhecer a Deus, mas ele não ouve, ele pode ler a palavra de Deus. Ah, pastor, mas se ele é cego, irmão, a gente dá um jeito de fazer ele conhecer a palavra de Deus, de um jeito ou de outro, porque não tem como conhecer a Deus a não ser pela Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, como é que eu tenho fé? Ou como é que eu sei que eu tenho a fé que a Bíblia me apresenta? O primeiro pilar é quando eu ouço a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, quando é pregada, ela não volta vazia. A minha palavra, ela pode cair em terra, a minha palavra, ela pode voltar vazia, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu, como pastor, o que eu faço? Eu oro a Deus, e quando eu olho para uma pessoa, e essa pessoa, ela está na igreja, ao invés de eu ir diretamente à pessoa, o que eu faço? Eu prego a palavra, e a própria palavra se encarrega de convencer o coração da pessoa, de trabalhar no coração da pessoa. Então você precisa conhecer a Deus, e para conhecer a Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa meditar na palavra de Deus. Queridos irmãos, eu cheguei na igreja hoje pela manhã, e passou uma senhora, e ela tinha uma bolsa. Quando eu vi aquela bolsa que na frente é transparente, quando eu vi aquela revista, As Sentinelas, eu falei: eu te conheço, Sentinelas. Só que eu fiquei observando e fiquei dando atenção para a senhora, e ela veio falar comigo, e ela começou a citar alguns versículos da Bíblia, e foi falando, aí no final ela não aguentou. Ela assim: pastor, eu sei que o senhor é pastor, mas deixa aqui eu te entregar uma revista dos Sentinelas de Jesus. Eu sou testemunha de Jeová, e eu gostaria de lhe entregar. E eu fiquei observando aquilo e meditando ao mesmo tempo. Primeira observação: ela conhecia muitas partes da Bíblia. Em segundo lugar, ela estava com a sua bolsa me evangelizando. É uma religião deturpada, que não é de acordo com a Bíblia, nega muitas verdades da Bíblia. Só que naquele momento
ela estava agindo com prudência. E quantos de nós, queridos irmãos, crentes, cristãos, cremos no Deus verdadeiro, cremos somente na Bíblia como a nossa regra de fé, conhecemos o caminho da verdade, mas não investimos tempo em conhecer a Deus, porque está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Às vezes a gente dá tempo para muitas coisas, só que não para o principal. Como é que eu vou ter força espiritual? Conhecendo a palavra de Deus. Às vezes eu estou diante de uma luta, uma guerra espiritual, uma batalha. Quando eu abro a Bíblia, o Espírito Santo, ele fala ao meu coração. Deus, ele quer falar conosco, só que infelizmente não estamos dispostos a ouvi-lo. E como é que faz para ouvir Deus? Através da sua palavra. Eu sou pastor, e às vezes eu vejo algumas pessoas cobrando, né? Teve um caso agora de um suposto pastor, o Rodrigo me mandou, estelionatário, cobrava até 1.500 para fazer supostas revelações, curas para as pessoas. E era um homem que ficou milionário. Por quê? Porque as pessoas iludidas acreditavam que aquele homem poderia falar em nome de Deus para elas. Ele foi preso, inclusive, foi preso, estelionatário, bandido, tem que morrer na cadeia, porque usa o nome de Deus em vão, mente em nome de Deus. Queridos irmãos, quer ouvir a voz de Deus? Ouça a palavra de Deus. Deus quer falar com você. Quantas vezes, irmã Ana Lúcia, eu boto uma pregação e ali eu fico ouvindo a palavra, e aquela palavra vai entrando no meu coração como uma flecha, e quanto mais eu ouço a palavra, mais eu conheço Deus, mais eu conheço o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, mais o que eu conheço, o que glorifica a Deus, o que não glorifica a Deus. Então o primeiro pilar da fé é o conhecimento. Você precisa conhecer em quem você crê. Digamos assim, veja só, reflita comigo, viaja comigo na pregação. Que loucura seria você acreditar em algo que você não conhece? Então a primeira base é o conhecimento. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Paulo era judeu, mas quando ele se converteu a Cristo, ele conheceu a pessoa de Cristo, ele foi atrás, ele buscou, porque ele não ia acreditar em qualquer coisa. Paulo não ia crer em qualquer coisa, em qualquer conversa que chegasse no ouvido dele. Paulo precisava ter certeza que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus morreu em uma cruz, mas que também Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, querido irmão, o primeiro pilar da fé é o conhecimento. O segundo pilar da fé é quando nós acreditamos. Eu preciso acreditar. A palavra do Senhor diz assim, que quando nós cremos em Deus, nós agradamos o seu coração. Eu preciso acreditar. É o segundo pilar da fé. Como é que você vai fazer algo para alguém que você não acredita nesse alguém, que você não acredita na existência desse alguém? Está escrito em Hebreus que aqueles que se aproximam de Deus precisam acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso acreditar, porque veja só, seria uma ilusão. Você está na igreja, você tira 10% do teu salário, você acorda cedo no domingo pela manhã, você vem na reunião de sábado, você vem na quarta, você vem na oração. Seria em vão se você não acreditasse. Você vem no culto das mulheres, dá o seu melhor, mas se você não acreditasse, seria tudo em vão. Então o segundo pilar da fé é eu acreditar em Deus, é eu acreditar na palavra de Deus, ainda que eu não entenda tudo, mas eu creio e aceito pela fé. Porque se você falar assim, pastor, o senhor tem uma explicação para tudo que está na Bíblia? Não tem. Pastor, o senhor tem dúvidas? Muitas, não a respeito da existência de Deus, mas tem muitas coisas
que eu só posso aceitar pela fé. Eu preciso acreditar. Lembra que nós lemos o primeiro versículo de Hebreus? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando eu tenho fé, eu acredito ainda que eu não veja. Paulo escreveu isso: nós vivemos não por vista, mas por fé. Então eu preciso acreditar. Quer ver um exemplo? É difícil compreender que um mar, ele se abriu, mas eu aceito pela fé. Eu não vejo, mas eu creio. Ah, pastor, mas isso aí é difícil de acreditar. Realmente, querido irmão, eu falei isso aqui já algumas vezes. O fato de eu não ver algo, ou esse algo parecer ser sobrenatural, não quer dizer que não tenha acontecido, e não quer dizer que não exista. Você não está vendo a conexão que tem nesse microfone com aquela base, mas aqui ó, tem uma conexão. Se levantar uma parede aqui ó, a voz não chega até você, porque ela vai impedir das ondas sonoras chegarem até você. Eu não vejo as ondas sonoras, mas elas existem. Então eu aceito pela fé que quando eu ligo esse microfone, ele vai dar, tom à minha voz, vai dar volume à minha voz. Eu não consigo explicar como, mas eu aceito pela fé. Então ter fé é eu acreditar. Eu acredito. Quer ver um exemplo? Um dia Jesus, ele está passeando em Jerusalém e ele vê um cego de nascença. Jesus vai até ele e Jesus cura ele, coloca lodo em seus olhos. Ele vai até o tanque de Siloé, lava os olhos e é curado. Os judeus começam a murmurar, reclamar: quem te curou? Quem te curou? Quem te curou? Olha, quem me curou foi um tal Jesus. Não, mas ele é pecador. Se é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu enxergo. E a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. E aí a Bíblia diz que esse cego não sabia quem era Jesus, mesmo tendo sido curado por Jesus. De repente ele encontra Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim: ó, tu acredita no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Sou eu aquele que fala contigo. Então eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar no que Deus deixou registrado em sua palavra. Caso contrário, queridos irmãos, é tudo em vão. Você precisa acreditar, você precisa crer. Eu creio, nem tudo eu entendo, mas eu creio. Qual foi a última ordem de Jesus em Marcos, capítulo 16, versículo 16? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer, acreditar e for batizado será salvo. Aquele que não acreditar será condenado. Para você ser salvo, para você morar com Jesus, para você ser perdoado, você precisa acreditar. Como é que você vai para um lugar que você não acredita? Ah, pastor, eu entendo você. Às vezes é difícil acreditar, mas faça como aquele cego, aliás, como aquele pai que olhou para Jesus e disse assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu até quero acreditar, mas não consigo. Então ajuda-me na minha incredulidade. É o segundo pilar, é acreditar. O terceiro pilar da fé, isso aqui é muito importante, dificilmente eu prego em tópicos assim. O terceiro pilar da fé é confiar. Querido irmão, nada é mais importante em um relacionamento do que a confiança. Sim ou não? A minha esposa, ela pode ir lá para a lua, que Deus não permita que ela vá, vou sentir muita falta dela, diga glória a Deus, mas eu confio nela. Eu posso ir lá para a China, porque há a confiança. Então o relacionamento, seja com pessoas ou com Deus, ele exige confiança. Você está aqui hoje porque você confia que eu sou o quê? Um homem de Deus.
É por isso que você está aqui. Caso contrário, você não estaria aqui, se você não confiasse. O terceiro pilar, presbítero Anderson, para uma fé saudável é a confiança. Você precisa confiar em Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de uma doença, mesmo diante de uma porta fechada, mesmo diante de uma crise financeira. A crise veio, você deixou de confiar em Deus? A doença chegou, não confio mais. Peraí, a sua confiança não pode estar baseada em um momento difícil que você está passando e você vai lá e perde a confiança. Não confio mais em Deus, agora eu confio na força do meu braço. Não, você precisa confiar, porque o terceiro pilar da fé é a confiança. No capítulo 20 do Evangelho de João, já no final do Evangelho que ele escreveu, a Bíblia diz que Jesus aparece para os discípulos, só que faltava um deles, Tomé, o Dídimo. Jesus apareceu para os discípulos, foi aquela festa, foi aquela alegria, só que Tomé não estava. Depois de 8 dias, certamente os discípulos contaram para Tomé. Tomé foi e falou assim: olha, eu só acredito e eu só confio se eu colocar o meu dedo aqui, no buraco dos cravos e no lugar aonde for perfurado. De repente quem aparece? Jesus, diante deles. Aí a Bíblia diz que diante de Jesus, e eu quero que você abra, por favor, porque essa história é linda, João capítulo 20. Olha a reação de Tomé. João, Evangelho de João, capítulo de número 20. Um homem, irmão, difícil, duro na queda, que olhou para os discípulos e falou que só ia acreditar se colocasse a mão nos cravos. Veja só, João, capítulo de número 20, versículo de número 19. Olha o que diz: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, era um domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe pois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão sobre o seu lado, de maneira nenhuma acreditarei ou confiarei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Jesus, veja só, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, olha o que Jesus diz a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e coloque-a ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Em outras palavras, não viram, mas confiaram. Não viram com os olhos, mas confiaram com o coração. Nem tudo eu vou ver, nem tudo vai estar diante dos meus olhos, mas eu preciso confiar com o meu coração.
Você talvez vai olhar para dentro da sua casa e você não vai ver com os seus olhos físicos, mas você pode crer no seu coração. Talvez você vai olhar para a sua situação atual e você vai perder as esperanças, olhando com os olhos físicos. Quer um conselho? Creia e confie com o coração. Quando foi que Jesus, seja sincero, quando é que Jesus te abandonou? Que você pode ter a ousadia de olhar para Ele e falar assim, ó, tal dia, tal hora, Jesus me abandonou. Quando que isso aconteceu? Ele pode ter permitido você passar pelo vale, mas Ele passou contigo. Ele pode ter permitido algumas portas se fecharem para o teu bem, porque quando uma porta se fecha, Deus abre uma maior para a sua glória. Ai pastor, mas deu tudo errado. Deu errado para não dar mais errado. Diga glória a Deus. Se chegou quarta-feira uma moça aqui no meu escritório, desesperada: pastor, como Deus é bom. Falei: por quê, minha irmã? O senhor não acredita que eu estava pegando dinheiro com a agiota? Ia pegar 20 mil e ia pagar 60. E aí eu ia me enrolar toda, pastor. E Deus não permitiu dar certo. E até na hora eu fiquei meio triste e tal. Mas hoje eu entendo como Deus é bom. Querido irmão, deu errado, ao invés de murmurar, agradeça. É Deus te dando um livramento. Você não vê, você só vê o que está diante dos teus olhos. Quantos nãos que Deus te deu e foi livramento? Irmão, se Deus tivesse respondido todas as minhas orações, hoje eu não estaria aqui em cima desse altar. Louvado seja Deus pelos nãos e pelas portas que se fecharam diante de mim. Então, irmão, dê graças, confie, porque Jesus nunca nos desamparará e também nunca nos abandonará. Para que eu tenha fé, e aqui eu encerro e celebrarei a ceia do Senhor, eu preciso em primeiro lugar conheça a Deus, leia a Bíblia. Eu preciso acreditar. Você não pode ter fé em alguém que você não acredita. E em terceiro lugar, você precisa confiar, ainda que o mundo esteja desabando na tua cabeça, ainda que tudo esteja dando errado, continua confiando. Pastor, está tudo dando errado. Continua vindo na igreja, continua buscando ao Senhor, continua firme. Deus não vai te abandonar.